Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, para que no final você tenha um comentário de toda a Bíblia. E hoje nós vamos então comentar o livro do profeta Malaquias. Malaquias é o último dos profetas do Antigo Testamento. Ao completar esse comentário de Malaquias, nós completamos o comentário de toda a Bíblia. Quase nada se sabe sobre a pessoa de Malaquias, nem a história, nem o seu livro dá muita informação sobre ele. A única informação prestada que o livro é de que esse profeta foi o seu autor. Isso vemos no primeiro verso. Seu nome significa mensageiro de Jeová, ou, como outros traduzem, meu mensageiro. Ele foi um porta-voz chamado por Deus para admoestar, profetizar, transmitir promessas ao seu povo. Certos comentaristas acham que Malaquias era sacerdote, devido às várias referências que o livro faz a sacerdotes, e devido também às ofertas que o povo trazia, e o dízimo. Então, tudo isso sugere que ele era um dos sacerdotes. Sobre esse livro, alguém escreveu: a mensagem divina é tão saliente no livro que o seu portador é quase ignorado. Malaquias é um livro que destaca o amor, a paciência, a justiça de Deus. Também salienta a então rebeldia do seu povo e a sua autoconfiança. Ele afasta-se um pouco da linha comum ao enfatizar o dízimo, as maldições sobre quem não pratica e as bênçãos para quem dá com alegria. Uma outra característica desse profeta é o uso que ele faz de perguntas no diálogo que ele apresenta entre Deus e o seu povo. O livro de Malaquias contém 4 capítulos, apenas 55 versos, mas, como nós dissemos, a característica dos profetas menores são livros pequenos que contêm grandes mensagens. Desses 55 versos de Malaquias, o impressionante é em 47 versos é o próprio Deus falando. Nós vamos encontrar 47 versos de Deus falando e 28 mensagens de Deus nesse livro. Ele é o 39º livro do Antigo Testamento e o 12º livro entre os profetas menores. Ele, nas nossas Bíblias, encerra o cano do Antigo Testamento. E ele vai encerrar com uma promessa sobre a vinda do grande profeta Elias, que, com a chegada de João Batista, parece que essa profecia se cumpriu. Malaquias também, após sua profecia, uma coisa marcante, será os 400 anos de silêncio. Malaquias é o último profeta que Deus levantou antes da vinda de João Batista, que foi considerado profeta, e Jesus também o próximo profeta. Jesus foi profeta, sacerdote, nosso rei, nosso salvador. Mas Deus permaneceu 400 anos de silêncio após essa profecia de Malaquias. Esse período do silêncio é chamado período intertestamentário. Nós iremos gravar um vídeo também para que você tenha uma ideia do que aconteceu nesse período intertestamentário, do ponto de vista histórico, das sucessões que houve na Palestina. Depois, Malaquias é 400 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande ainda não tinha surgido, apesar de Daniel, apesar de Zacarias falar da Grécia. Nós vemos que tudo isso aconteceu nesse período interbíblico. O profeta Malaquias inicia o seu livro com uma afirmação do amor da parte de Deus para com o seu povo.
A seguir, ele condena a atitude e a conduta do sacerdote. Ele lhes avisa que, caso não mude seus maus caminhos, perante o Senhor serão castigados. Quanto ao fundo histórico, a nação judaica ainda se encontrava nesse tempo sob o domínio da Pérsia. O templo estava inaugurado já há quase 100 anos, na época de Malaquias. Nós vemos que Ageu e Zacarias, os outros 2 profetas pós-cativeiro, profetizaram para a reconstrução do templo em 520 a.C. As obras foram iniciadas e o templo foi dedicado entre 516 a.C. a 515 a.C. Agora nós estamos quase que 100 anos depois, já estamos no período aí de 430, 420, que é a data do livro do profeta Malaquias. Quase 100 anos aproximadamente, mas, infelizmente, o povo já havia retornado aos seus velhos pecados e já não praticava a verdadeira religião. O povo, novamente, já tinha se tornado mais formalista, não é, do ritualista, do que propriamente um coração voltado para Deus. Mas dois grupos haviam também retornado do cativeiro. Um grupo que retornou com Esdras, em 457, o grande intérprete da lei, e outro grupo que retornou com Neemias, em 445 a.C., para a reconstrução dos muros. Malaquias foi contemporâneo de Neemias. O povo estava desanimado, pois seu desejo de um reino restaurado e poderoso sobre um grande líder não foi concretizado. O templo havia sido edificado, dedicado, os muros haviam sido reconstruídos, mas eles não tinham um rei ainda. Tornaram-se agora indiferentes às coisas espirituais. Foi nesses dias que Malaquias ministrou, em torno do ano 420 a.C. O tema do seu livro é a grandeza de Deus, Malaquias 1:5, destacando o seu amor divino. Então Malaquias vai começar sua mensagem dizendo: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. A Jacó é Israel, Esaú é Edom. O nome, como nós chamamos de Malaquias, significa meu mensageiro, e pode ter sido o verdadeiro nome do profeta ou um pseudônimo. Como base no próprio livro, podemos deduzir que o seu contexto histórico situa-se entre 430 a.C. a 420, ou um pouco depois das reformas da construção dos muros por Neemias. Em outras palavras, passaram-se mais de quase 100 anos entre Ageu e Zacarias, incentivando o povo a reconstruir o templo. Era um período difícil, de espera, de desilusão que tomou conta. Os tempos eram difíceis, o povo estava na pobreza, explorado pelas potências estrangeiras, nesse caso a Pérsia. A prosperidade prometida por Ageu, caso eles reavaliassem suas prioridades, não se materializou. As previsões gloriosas de Zacarias acerca do futuro rei messiânico e do dia do juízo e da restauração trazidas por Deus também ainda não tinham se cumprido. É difícil, em meio a essa situação, não perder a esperança, quando a espera se prolonga. O povo estava começando a duvidar das palavras dos profetas e sentir que Deus se esquecera deles e os decepcionara. Isso se demonstrava numa atitude cada vez mais desleixada em relação ao culto e aos padrões da vida estabelecida por Deus. As mensagens de Deus para o seu povo através de Malaquias começa com uma reafirmação do seu amor constante e contínuo por eles. As repreensões que se seguem têm por objetivo chamá-los de volta à aliança que colocava o povo num relacionamento todo especial com Deus.
O dia do Senhor está chegando. É vital que o povo de Deus viva na perspectiva dessa convicção. Em resumo, Malaquias traz a mensagem divina a um povo abatido que passou a descuidar das coisas de Deus. O amor de Deus não muda. Seu dia está chegando. Arrependam-se e preparem. É a mensagem do profeta Malaquias. Quanto à autoria, Malaquias é o assunto de discussão. Não sabe quase nada acerca da vida do profeta, exceto o que se encontra nesse livro. Não é identificado pelos pais, pelo país, pela cidade natal, cargo ou data do seu ministério. Os estudiosos estão divididos quanto a ser Malaquias o nome de uma pessoa ou um título que é dado ao livro. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, não considera a palavra como um nome próprio, mas como um substantivo comum e a traduz como meu mensageiro, que é o sentido do vocábulo hebraico. Além do autor, ainda há no livro 3 outros mensageiros. O mensageiro sacerdote, Malaquias 2:7, o mensageiro percursor, 3:1, e o anjo do Senhor e o próprio Senhor, 3:1. Não é também a promessa da vinda de Elias, outro mensageiro. É motivo de disputa se Malaquias é realmente o nome do indivíduo ou se ele utilizava como um título, pois os profetas em geral eram chamados mensageiros do Senhor, visto que todos os demais livros proféticos do Antigo Testamento são autenticados pela presença do nome de seus respectivos autores e que o nome Malaquias é formado à semelhança de certos outros substantivos próprios hebraicos, provavelmente esse era o nome do profeta que escreveu o livro. Seja como for, esse profeta tinha nítida consciência de que Deus estava falando por meio dele. É provável que era um judeu de Judá pós-exílico, que tinha sido contemporâneo de Neemias por causa dessas condições descritas nas profecias correspondentes naquela época. É provável que também fosse um profeta sacerdotal devido às suas referências aos sacerdotes, suas firmes convicções a favor da fidelidade ao concerto e contra a adoração hipócrita e mecânica que se fazia em seus dias, a idolatria, o roubo de dízimos, de ofertas, revelam um homem de rigorosa integridade e de intensa devoção a Deus. Malaquias foi a voz profética final, contemporâneo de Esdras, o sacerdote e historiador que escreveu antes e depois dele, foi o último mensageiro divino para o povo da aliança do Antigo Testamento, ministrando cerca de 1000 anos depois de Moisés. Ele é o primeiro escritor bíblico, que foi Moisés o primeiro. Malaquias encerra assim o cânon do Antigo Testamento com a sua profecia. Quanto à data, Malaquias deve ser tratado na época de Esdras e Neemias, posterior a eles. A referência ao governador, Malaquias 1:8, localiza o livro no período persa, e a ênfase de Malaquias dada à lei, Malaquias 4:4, pode indicar o período do ministério de Esdras de restauração, da importância e autoridade da lei, conforme Esdras 7:14, versos 7, 25 e 26, Neemias 8:18. Alguns datam o livro entre o aparecimento de Esdras, em 458, ou de Neemias, em 445. Outros localizam entre as duas visitas de Neemias e Jerusalém, por volta do ano 433. E outros colocam o livro mais tarde, em 420 a 405. O contexto histórico. Os judeus tinham retornado do exílio, impulsionados por altas esperanças. Inspirados por Ageu e Zacarias,
haviam reconstruído o templo. Esse edifício não possuía a glória do templo original, que havia sido destruído pelos babilônicos, mas servia para o seu propósito. Mas com a passagem dos anos, os judeus foram ficando desiludidos. A prosperidade prometida não retornava. A vida pós-cativeiro era difícil. Embora estavam cercados por inimigos, como os samaritanos, os quais procuravam impedi-los em qualquer oportunidade, sofriam por causa da seca, das más colheitas e da fome. Começaram a duvidar do amor de Deus. Colocaram em dúvida a justiça de seu governo moral. Diziam que o praticante do mal era bom aos olhos do Senhor. Argumentava que não havia proveito na obediência aos seus mandamentos e andarem penitente perante ele, pois eram os ímpios que dependiam de si mesmo e que prosperavam, conforme o Salmo 73. Como já foi mencionado, Malaquias é o último de muitos homens divinamente inspirados que, num período de 1000 anos, predisseram a vinda do justo, do Messias. Não somente eles profetizaram acerca da vinda do Messias, mas também explicaram detalhadamente ao povo dos seus pecados e advertiram a respeito do justo julgamento de Deus. Conteúdo. Na sua declaração de abertura, Malaquias salienta o amor imutável de Deus por seu povo, devido à sua misericórdia, que dura para sempre. Esse é o fundo para as reprovações e exortações que seguem. Primeiro, o profeta salienta o desdém aberto e arrogante dos sacerdotes pela lei e sua influência negativa sobre o povo. O profeta mostra que eles provocam muito queda ao pecado. Portanto, eles o advertem que o Senhor não será um espectador inativo, mas, a não ser que eles se arrependam, serão castigados severamente. Depois, ele salienta em termos não ambíguos a traição dos sacerdotes leigos no divórcio de esposas fiéis e casamento de mulheres pagãs que praticam adoração de ídolos. Isto é seguido por uma súplica fervorosa para viajarem suas paixões, serem fiéis às esposas da sua mocidade, dadas a eles pelo Senhor. Por isso que ele diz, eu aborreço repúdio. O profeta, além disso, censura as práticas não religiosas do povo, sua recusa da justiça de Deus e sua defraudação ao Senhor, por reterem os dízimos e as ofertas exigidas. Malaquias, em verdadeira nota profética, condenou os pecados e convocou o povo para que se arrependesse, caso purificasse sua adoração, obedecessem à lei e a passar seus dízimos na íntegra, então o resultado seria bênçãos de Deus. Ao fazer soar esse apelo, o profeta revelou que possuía uma alta concepção sobre Deus e de sua adoração. Deus era majestoso, Senhor dos exércitos, seus decretos e juízos eram irresistíveis, seu amor era santo e imutável. Nessa linguagem fervorosa e brilhante, Malaquias continua a descrever o tipo original do sacerdócio. Ele profetiza sobre o sol da justiça, sobre o mensageiro do concerto e o grande e terrível dia do julgamento divino, no qual o justo será galardoado e o ímpio castigado. Finalmente, ele exorta o povo a observar as leis dadas a Israel através de Moisés e promete a vinda do Messias e do seu precursor, Elias, que virá preparando o caminho do Senhor, isso é, João Batista. Essa declaração conclui o Antigo Testamento e liga as boas novas da provisão de Deus no sol da justiça descrita no Novo Testamento.
Cristologia em Malaquias. Apesar de o Senhor ter assegurado a eles novamente na introdução do livro o seu amor imutável, a ênfase básica do livro é o julgamento. De acordo com esse motivo, pode ser discernir diversos títulos do Messias. Em Malaquias 1,14, o Senhor declara ser um grande rei, muito maior do que o governador, a quem não ofendiam com oferta maculada, mas para Deus estavam dando maculada. Nessa condição, ele não deixará de julgar o impostor, que jura honestidade, mas é avarento. Zacarias 14,9 viu a majestade de um rei numa luz messiânica, enquanto seu nome será reverenciado entre as nações. Em Malaquias 3,1, o Senhor declara ser o anjo da aliança a quem buscavam, mas ao contrário da orgulhosa maneira de pensar os israelitas, sua vinda será com julgamento para os perversos de Israel, a começar pelos filhos de Levi do templo. Sua primeira vinda no templo, em João 2, 14, 16 e Mateus 21, 12, foi uma antecipação daquela futura vinda para purificar o povo na terra. Jesus purificou o templo. Aos que temem o seu nome, ele surgirá como o sol da justiça e trará grande alegria, conforme Malaquias 4:2 e também Isaías 60:19. O mesmo sol que queima os perversos, Malaquias 4:1, curará os que temem o seu nome. Com essa promessa de um sol celestial para purificar e curar a nação, ao destruir o perverso num dia futuro desconhecido, a voz profética silenciou. Os sombrios dias do período intertestamentário testaram sua fé na palavra profética dada pela lei e os profetas. A mensagem de Malaquias. Falando por Deus, Malaquias estava colocando um dos mais significativos pontos divisórios da história. Profetas tinham ido e vindo, mas a cultura em torno de Malaquias não parece refletir qualquer impressão deixada pelos seus labores. Os sacerdotes eram corruptos, Malaquias 1:6, 2:9, e o povo, com algumas exceções, não era melhor, Malaquias 2:10 a 4:3, mas Deus continua no trono, soberano. Deus era um pai, Malaquias 1:6, um grande rei, Malaquias 1:14, o governador celestial, Malaquias 1:8, o doador das alianças e dos mandamentos, Malaquias 2:5 e 4:4. Na qualidade de Deus do juízo, ele produzirá a condenação de Edom, Malaquias 1:3 e 4. Sua maldição repousa sobre os sacerdotes infiéis, Malaquias 1:14, 2:2, 3:9. E sobre aqueles que o haviam furtado, Malaquias 3:9. Ele extirpará aqueles que haviam casado com pagões, Malaquias 2:12. E o dia do Senhor consumirá os ímpios, Malaquias 4:1 e 3. Na qualidade de Deus da graça, ele abençoaria o remanescente fiel, pois uma história graciosa estava por detrás do seu amor a Jacó, Malaquias 1:2, e de sua aliança com Levi, Malaquias 2, 4 e 5, e de sua paciência com os filhos de Jacó, Malaquias 3:6, e da sua oferta àqueles que haviam sido mordomos infiéis, Malaquias 3:10, e do surgimento do sol da justiça, Malaquias 4:2, e da prometida vinda do Elias, Malaquias 4, 5 e 6. O dia do Senhor aproxima-se. Malaquias diz que será um dia glorioso para os justos. Malaquias 3, 16 e 17. Então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias 4:2 também fala que será um dia destrutivo para os ímpios. Apesar de todas essas linhas, pode ser lida as seguintes palavras:
convertei-vos, convertei dos maus caminhos, pois que haveis de morrer, ó casa de Israel, conforme Ezequiel 33, 11. Olhando o esboço do livro de Malaquias, nós podemos dividir o livro em duas partes. A parte 1, a mensagem do Senhor e as perguntas de Israel. Vai do capítulo 1, verso 2 ao 3, 18. Nós vamos ter uma primeira mensagem, Deus amou Israel, Malaquias 1, 2 a 5. Qual a pergunta de Israel? Em que nos amastes? 1, 2. Segunda mensagem, Israel tinha desonrado ao Senhor, Malaquias 1, 6, 2, 9. Pergunta de Israel, em que desprezamos nós o teu nome? Em que temos havendo profanado? Terceira mensagem, Deus não aceita as oferendas de Israel, 2, 10 a 16. Pergunta de Israel, por quê? 2, 14. Quarta mensagem, o Senhor virá de repente, 2, 17 a 3, 6. Pergunta de Israel, em que te enfadamos? Pergunta de Israel, 2, 17, onde está o Deus do juízo? Quinta mensagem, voltai para o Senhor, 3, 7 a 12. Pergunta de Israel, em que havemos de tornar? Em que te roubamos? Sexta mensagem, declarações injustificadas de Israel contra Deus. Pergunta de Israel, que temos falado contra ti? 3, 13. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos? 3, 14. Segunda parte, é o capítulo 4, verso 1 a 6. O dia do Senhor será um dia de juízo para o arrogante malfeitor. 4:1. Será um dia de triunfo para o justo. 4, verso 2 e 3. E será precedido por uma restauração sobrenatural do relacionamento entre pais e filhos, entre o povo de Deus. Capítulo 4, verso 4 a 6. Autor, Malaquias. Tema, acusações de Deus contra o judaísmo pós-exílico. Data, cerca de 430 a 420 a.C. Vamos às considerações preliminares. Malaquias significa mensageiro de Jeová. A opinião é de que Malaquias em 1 seja um título descritivo ao invés de um nome pessoal. É altamente também improvável, embora não tenhamos mais informação no restante do Antigo Testamento a respeito do profeta Malaquias, sua personalidade fica bem patente nesse livro. Ele era um judeu devoto de Judá, pós-exílica e contemporâneo de Neemias. Era provavelmente um profeta sacerdotal. Suas firmes convicções a favor da fidelidade e do conserto, nós vemos isso no capítulo 2, verso 4, 5, 8 e 10, e contra a adoração hipócrita e mecânica, capítulo 1, verso 2 a 9, contra a idolatria, 2, 10 a 12, contra o divórcio, 2, 13 a 16, contra o roubo dos dízimos e ofertas, 3, 8 a 10, e revela um homem de rigorosa integridade e de intensa devoção a Deus. O conteúdo do livro indica, primeiro, o templo já havia sido reedificado, 516 a 515 a.C., e que o sacrifício e as festas já achavam plenamente restauradas. Segundo, um conhecimento geral da lei havia sido reintroduzido por Esdras entre o ano 457 a 455. Ver também Esdras 7, 10, 14, 25 a 26. Terceiro, uma apostasia subsequente ocorrera entre os sacerdotes e o povo, ano possivelmente 433 a.C. Além disso, o ambiente espiritual e a negligência contra as quais Malaquias clamava assemelha a situação que Neemias encontrara em Judá depois de ter voltado da Pérsia na segunda viagem, 433 a 425, para servir como governador em Jerusalém pela segunda vez, conforme Neemias 13, 4 a 30.
os dízimos e as ofertas eram negligenciadas. Malaquias 3, 7 a 12, Neemias 13, 10 a 13. O concerto do casamento era violado, pois os homens judeus divorciaram-se para casar com mulheres pagãs, provavelmente mais jovens e bonitas. Veja aí Malaquias 2, 10 a 16 e Neemias 13, 23 a 28. É razoável acreditar que Malaquias já havia proclamado sua mensagem entre 430 e 420. Propósito. Quando Malaquias escreveu, os judeus repatriados passavam novamente por adversidade e declínio espiritual. Eles se haviam tornado cínicos e questionavam a justiça de Deus, duvidando do proveito e do propósito em obedecer os seus mandamentos. À medida que a sua fé minguava, iam se tornando mais ritualistas, formalistas, mecânicos em sua adoração, invisíveis à observância ao culto divino, indiferente às exigências da lei. Eles faziam-se culpados de muitos tipos de transgressão contra o concerto. Malaquias confronta os sacerdotes e o povo com apelo profético, primeiro, para arrepender-se de seus pecados e da hipocrisia religiosa, para que não fossem surpreendidos pelo castigo divino. Segundo, para removerem a desobediência que bloqueava o fluxo a favor da bênção de Deus. E terceiro, para voltarem ao Senhor e ao seu concerto com coração sincero e obediente. Parece que o problema do homem é sempre o mesmo, o seu coração. Visão panorâmica. O livro, que consiste num sextuplo peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias, está entremeado por uma série de 10 perguntas retóricas e irônicas feitas por Israel com as respectivas respostas de Deus por intermédio do profeta. Embora o emprego de perguntas e respostas não seja exclusivo de Malaquias, seu uso é distintivo por ser crucial à estrutura literária do livro. Essa era uma forma também como os filósofos escreviam. Paulo também, em sua carta aos Romanos, lança perguntas e resposta. O peso ou a mensagem repressiva do Senhor proclamada por Malaquias é assim constituído. Primeiro, Deus reafirma seu fiel amor a Israel segundo o concerto, Malaquias 1, 2 a 5. Segundo, Deus repreende os profetas por serem vigilantes e infiéis no relacionamento entre o Senhor e Israel segundo o concerto, 1, 6, 2 a 9. Terceiro, Deus repreende Israel por ter rompido o concerto dos pais, 2, 10 a 16. Quarto, Deus relembra a Israel a certeza do castigo divino por causa dos pecados contra os sacerdotes, 2, 17 a 3, 6. Quinto, Deus conclama toda a comunidade judaica pós-exílica a arrepender-se e a voltar para o Senhor, para se tornar a receber as bênçãos, 3, 7 a 12. Sexto, a mensagem final refere-se ao memorial escrito diante de Deus a respeito daqueles que lhe temem e estimam o seu nome, 3, 13 a 18. Malaquias encerra o seu livro com uma advertência e promessas proféticas a respeito do futuro dia do Senhor, 4, 1 a 6. Vamos para as características especiais. 5 aspectos básicos caracterizam o livro de Malaquias. Primeiro, de modo simples, direto e vigoroso, retrata vividamente o debate entre Deus e seu povo. O debate é levado a efeito na primeira pessoa do singular. Segundo, dá destaque ao método de perguntas e respostas na apresentação da palavra profética, como nada menos que 23 perguntas trocadas entre Deus e o povo, e sugere que o método
adotado, sugere que o método adotado por Malaquias pode ter se originado quando o profeta apresentou pela primeira vez sua mensagem nas ruas de Jerusalém ou nos átrios do templo. Terceiro, Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, é seguido por 400 anos de silêncio profético. A longa ausência profética terminara no surgimento de João Batista. Foi esse previsto por Malaquias como antecessor do Messias. Malaquias 3:1. Quarto, a expressão "o Senhor dos Exércitos" ocorre 20 vezes nesse breve livro. Quinto, destaca que a profecia final encerra a mensagem profética do Antigo Testamento. Prediz que Deus enviará alguém, como Elias, para restaurar os pais piedosos em Sião, contrariamente às tendências sociais predominantes que levaram à desintegração da família. 4, 5 e 6. O livro de Malaquias ante o Novo Testamento. 3 trechos específicos de Malaquias são citados no Novo Testamento. Primeiro, as frases "amei a Jacó, aborreci a Esaú", 1, 2 e 3, são registradas por Paulo em suas considerações sobre a eleição, Romanos 9 a 13. Segundo, a profecia de Malaquias a respeito do meu anjo que preparará o meu caminho, conforme Malaquias 3:1 e Isaías 40, verso 3, é citada por Jesus como referência a João Batista e o seu ministério profético em Mateus 11, 7 a 15. Terceiro, semelhante, Jesus entendia que a profecia de Malaquias a respeito do envio do profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5 aplica-se também a João Batista, Mateus 11, 14, Mateus 17, 10 a 13, Marcos 9, 11 a 13. Além dessas 3 claras referências a Malaquias no Novo Testamento, a condenação que o profeta faz do divórcio injusto, Malaquias 2, 14 e 16, antevê o ensino de Jesus no Novo Testamento sobre esse tema em Mateus 5, 31 a 32, em Mateus 19, quando Jesus é perguntado acerca do divórcio, versos 3 a 10, em Marcos 10, 2 a 12, em Romanos 7, 1 a 3, em 1 Coríntios 7, 10 a 16, a profecia de Malaquias a respeito do aparecimento do Messias, Malaquias 3, 1 a 6, 4, 1 a 3, abrange tanto a primeira quanto a segunda vinda de Cristo. Uma nota notável é que Malaquias encerra todo o Antigo Testamento e a última palavra do livro do profeta Malaquias e a última palavra do Antigo Testamento, maldição, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o Antigo Testamento encerra com a palavra maldição. O Novo Testamento encerra com uma bênção, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa interessante, não é? Interessante e maravilhosa ver o encerramento de todo o Antigo Testamento com a palavra maldição e do Novo Testamento com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós terminamos a introdução ao livro. Vamos agora, capítulo por capítulo, nesses 4 capítulos, 55 versos, estudar o livro de Malaquias, fazer um comentário para você. Amém? Esse comentário tem o objetivo que desperte você para o interesse às Escrituras, ajude a pesquisar mais e ajude você a entender melhor a Bíblia. Quando encerrarmos o livro de Malaquias, teremos encerrado o Antigo Testamento e toda a Bíblia, porque o Novo nós já comentamos, de Mateus ao Apocalipse. Ao entrar, PR Eugênio Piacentini, clique na foto, vai lá no playlist, lá você encontra as pastas organizadas de Mateus ao Apocalipse,
de Gênesis a Malaquias. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém e amém.